Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas cobradas no edital desse concurso, como por exemplo o livro Cidade da Gente, o livro de Paraty Cidade da Gente, e também questões sobre a Lei Orgânica de Paraty. Eu também disponibilizo aulas sobre esses conteúdos aqui no canal. Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! E vamos para o nosso último vídeo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty. Vamos estudar sobre férias. Quando o funcionário ele completar 12 meses de exercício, ele terá direito a 30 dias corridos de férias. É facultado ao funcionário a conversão em pecúnia de 1/3 das férias a requerimento do funcionário. Então, ele pode, em vez de ele tirar os 30 dias de férias, ele pode converter 1/3 dessas férias em dinheiro. É como se ele estivesse vendendo, né, 1/3 das suas férias. Isso pode acontecer e ser permitido pelo Estatuto dos Servidores de Paraty, desde que ele requeira isso. Bom, as férias, elas não podem ser acumuladas. A administração é obrigada a conceder essas férias. E o funcionário, ao entrar de férias, ele tem que comunicar ao seu chefe imediato o endereço onde ele pode ser encontrado. As férias poderão ser interrompidas por imperiosa necessidade de serviço. Então, uma situação emergencial pode fazer com que interrompa suas férias. Por isso que ele tem que saber o local em que você se encontra. Se requeridas férias pelo funcionário, no prazo legal, e não concedido pela administração, serão pagas em dobro. Aí, gente, o Estatuto de Paraty ele estabelece algumas regrinhas aqui. O funcionário gozará suas férias integralmente quando ele não tenha faltado durante o período aquisitivo por mais de 5 vezes, tá? Ele não faltou por mais de 5 vezes, ele vai ter direito aos 30 dias corridos de férias dele normalmente. Tendo direito a 24 dias corridos se ele tiver faltado de 6 a 14 dias durante um ano, durante aquele período aquisitivo. Terá direito a 18 dias corridos de férias se ele tiver faltado de 15 a 23 dias durante aquele período aquisitivo. E terá direito a 12 dias corridos de férias se ele tiver faltado de 24 a 30 dias, tá? Então, existe essa questão aqui que o Estatuto traz, que ele pontua. Em regra, ele terá direito aos seus 30 dias de férias. No entanto, se ele faltou muito ao serviço durante o período aquisitivo, ele vai ter ali um desconto em relação aos dias de férias. Se ele faltou de 6 a 14 dias, ele terá 24 dias. Se ele faltou de 15 a 23 dias, terá direito a 12 dias corridos. E se ele faltou de 24 a 30 dias, ele terá direito a 12 dias corridos. Vamos falar agora das licenças. Existem várias licenças que são concedidas aos servidores de Paraty, como a licença para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, para repouso à gestante, para serviço militar obrigatório, que exige o afastamento, por motivo de afastamento de cônjuge, para atividade política, para o trato de interesses particulares e também a licença prêmio. Aí vai dizer que o funcionário ele não poderá permanecer em licença por um período superior a 24 meses, por um período superior a 2 anos, salvo nos casos dos itens 1, 4, 5 e 6. Ou seja, salvo nos casos de licença para tratamento de saúde, no caso para licença para serviço militar obrigatório, também no caso de licença por motivo de afastamento de cônjuge e também no caso de licença para atividade política. Essas 4 situações, a licença ela pode ser superior a 24 meses. Tirando essas 4 situações, não pode passar de 24 meses. E quais são as licenças que elas não têm remuneração? Elas não serão com remuneração. São as licenças 4, 5 e 7, ou seja, serão as licenças para serviço militar obrigatório, não terá remuneração, por motivo de afastamento de cônjuge, não terá remuneração, e também a licença para o trato de interesses particulares, também não terá remuneração. E no caso do ocupante em cargo comissionado, que é aquele cargo de livre nomeação e exoneração, aquele cargo de confiança, ele poderá fazer jus da licença somente das licenças 1 e 3, que é a licença para tratamento de saúde e a licença para repouso à gestante. As demais licenças ele não tem direito. Aí falando da licença para tratamento de saúde especificamente, quando ela for superior a 15 dias, ela dependerá de um exame que vai acontecer por uma junta médica do próprio órgão municipal.
Será afastado o funcionário acometido por algumas doenças, como tuberculose, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, uma série de doenças que estão aqui elencadas. Ele é afastado, tá? Ele terá o afastamento por motivo de doença. Será licenciado para tratamento de saúde o funcionário vitimado por acidente em serviço ou doença profissional, comprovada por junta médica da prefeitura. O que é um acidente de serviço? Um acidente é o dano físico ou mental sofrido pelo funcionário que tem relação direta com as suas atribuições, com as atribuições do seu cargo. E aí esse acidente de serviço, esse dano pode ser uma agressão física sofrida, não provocada pelo funcionário no exercício do seu cargo, e pode ser também durante o percurso da sua residência para o trabalho e vice-versa. E também o falecimento em consequência de doença profissional ou moléstia, que eu falei para vocês que tem uma série de moléstias que são consideradas aqui, que justificam o afastamento do servidor. Bom, o término do prazo da licença por motivo de saúde, ou seja, ao término do prazo de 24 meses, o funcionário licenciado para tratamento de saúde, ele será submetido a uma outra inspeção médica. Se julgado inválido, o que vai acontecer com ele? Ele será aposentado, tá? Considerando-se como de prorrogação o tempo necessário à inspeção. Então, se não tiver jeito, até tentou uma readaptação e não aconteceu, então ele será aposentado por invalidez. Falando agora da licença por motivo de doença em pessoa da família, acontece quando o funcionário ele pede essa licença por motivo de doença em pessoa da família de primeiro grau, desde que seja indispensável com o exercício do seu cargo, sendo a duração de 24 meses, não podendo ser renovada antes do término da última concedida. Bom, então é uma situação em que ele precisa estar ali próximo àquele familiar para poder estar ajudando, conferindo uma assistência direta àquela pessoa. A presença dele é indispensável para contribuir, para dar assistência àquela pessoa da família dele. Essa pessoa tem que ser um parente de primeiro grau e a sua presença tem que ser indispensável. Não tem como você... A sua presença ela tem que estar ali em conflito com o exercício do cargo, Então, o fato de você estar trabalhando está prejudicando essa assistência direta a essa pessoa. Então, se estiver prejudicando essa assistência direta ao seu familiar, aí nesse caso você tira essa licença, que tem uma duração de 24 meses, igual a licença para tratamento de saúde, Uma duração de 24 meses, de 2 anos, só que ela não pode ser renovada antes de 1 ano. Essa licença para você, por motivo de doença em pessoa da família, é uma licença que depende de inspeção por junta médica municipal. Ela será concedida com vencimento e também com todas as vantagens até 12 meses no primeiro ano, tá? Ela será concedida com vencimento e vantagem. Passou o primeiro ano, o servidor ele vai receber 2/3 do vencimento até completar o segundo ano, até completar os 24 meses. E vale dizer também que o servidor não pode exercer nenhuma atividade remunerada enquanto estiver gozando de licença, no caso aqui na licença por motivo de doença em pessoa da família. Vamos falar agora da licença para repouso à gestante. Será concedida à funcionária gestante 120 dias de licença com remuneração integral, prorrogável no caso de aleitamento materno por no mínimo mais 30 dias, estendendo-se no máximo até 60 dias, desde que seja comprovado por pediatra de 15 em 15 dias. Então, uma licença que ela pode chegar a 180 dias, Ela é 120 dias, mas você pode prorrogar por mais 30, no caso de aleitamento materno, que pode chegar a 60 dias no máximo, tá? Então, é uma licença que pode chegar aí num total de 180 dias. É uma licença que será precedida de inspeção médica e poderá ser concedida a partir do 8º mês de gestação. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do dia do parto. E no caso de natimorto, a funcionária ela continuará afastada por um período de 30 dias a contar do parto. Vamos falar agora da licença para o serviço militar. Ela será concedida ao funcionário convocado para o serviço militar e também para cumprir com outros encargos de segurança nacional. Ele será o funcionário desincorporado, terá 2 dias para reassumir o exercício sem perda de vencimento. Então, se ele foi desincorporado, ele tem 2 dias para poder voltar e assumir o seu cargo. Caso contrário, ele perderá o seu vencimento. Temos também a licença por motivo de afastamento do cônjuge. É assegurado ao funcionário o direito de acompanhar o cônjuge, o companheiro, que foi eleito para o Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, ou removido ex officio para outro ponto do território nacional. Ex officio, ou seja, que foi do interesse da administração, não foi a pedido do funcionário. E aí, nesse caso, é assegurado a esse servidor o direito de acompanhar esse cônjuge. Vale dizer que equipara-se a cônjuge a companheiro ou companheiro com pelo menos 5 anos de vida em comum, comprovadamente. Temos também a licença para atividade política, que ela é assegurada ao funcionário efetivo,
né, essa licença para a promoção de sua campanha eleitoral, desde o momento que ele registra sua candidatura pela Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da eleição, com a remuneração do cargo efetivo. Agora, se for impugnada em definitiva a candidatura, nesse caso, o funcionário ele tem que regressar imediatamente ao exercício. Bom, poderá ser concedida licença sem remuneração ao funcionário no período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura. Então, esse período em que ele está ainda mediando ali, escolhendo o seu partido político e o dia que de fato ele registra, né, a véspera do dia que ele de fato ele registra a sua candidatura. Então, poderá já ser concedida uma licença sem remuneração a esse funcionário durante esse período. Bom, investido no mandato de prefeito, ele será afastado do cargo, função, né, efetiva que ele tem ali, que ele prestou concurso público, e poderá optar pela sua remuneração, né? Ele vai ter que se dedicar integralmente ao cargo de prefeito, né, de chefe do Poder Executivo Municipal. Bom, o tempo de exercício do mandato ele será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. E é vedado ao vereador, no âmbito da administração pública direta municipal, ocupar cargo em comissão ou aceitar cargo, salvo mediante concurso público. Então, o vereador ele não pode aceitar ocupar um cargo público enquanto vereador, porque ele não pode prestar um serviço ao município em que ele é vereador. Isso só pode acontecer se ele prestou concurso público, como qualquer outra pessoa, ele passou no concurso público, foi aprovado, e aí ele tem um cargo efetivo, aí ele fica licenciado, né? Ele pega uma licença enquanto ele está ali no seu mandato eletivo como vereador. Temos também a licença para tratar de interesses particulares, que será concedida a critério da autoridade pelo prazo de até 1 ano, prorrogável por até igual prazo, né? Ou seja, dura 1 ano e você pode prorrogar por mais 1 ano. Somente decorridos 2 anos do retorno do servidor que ele pode pedir uma nova licença. Ele não pode sair pedindo uma nova licença para tratar de interesses particulares, não. Então, tem que esperar um pouco, tem que esperar passar mais 2 anos para que ele solicite uma nova licença. O funcionário poderá a qualquer tempo desistir da licença. E aí ele vai ter que fazer essa comunicação com 3 dias de antecedência. Em caso de interesse público, a licença por motivo particular poderá ser cassada, devendo o funcionário ser expressamente notificado. Nesse caso da licença ser cassada, o funcionário deverá apresentar-se ao serviço no prazo de 30 dias contados da notificação. Tá? Então, ele tem que se apresentar em até 30 dias a partir do momento que ele recebe a notificação de que a licença dele foi cassada. Se ele não comparecer passado esses 30 dias, vai ser considerado como falta ao trabalho. O funcionário no curso da licença fica obrigado a indicar o endereço onde ele pode ser encontrado. E vamos falar da licença prêmio? A licença prêmio ela acontece após 5 anos de efetivo exercício. Quando você completa 5 anos de efetivo exercício, ou seja, você completa um quinquênio de efetivo exercício, no cargo público do município, aqui no caso de Paraty, você fará jus a uma licença chamada de licença prêmio. Você terá direito a 3 meses de licença com todos os direitos e vantagens do seu cargo. Desde que você não tenha, nesse período aí, mais de 15 faltas. Se você tiver mais de 15 faltas, você não terá direito à licença prêmio. O direito à licença prêmio não tem prazo para ser exercitado. Tá? E a licença prêmio ela pode ser gozada integralmente ou em períodos de 1 mês, no mínimo. Você pode fazer os 3 meses seguidos ou você pode fazer parcelado isso, fazer 1 mês em um momento, fazer mais 1 mês em outro momento e fazer o 3º mês em outro momento. O funcionário só poderá interromper o gozo da licença no interesse do serviço. E também é vedado transformar em licença prêmio faltas ao serviço ou qualquer outra licença porventura concedida ao servidor. E a seu requerimento, o funcionário poderá receber em espécie os 3 meses de licença prêmio a critério da administração. Em vez de você utilizar a licença prêmio, você recebe isso em dinheiro. Vamos falar agora da aposentadoria. O funcionário ele será aposentado dentro das condições previstas na Constituição Federal. Bom, e aí será aposentado o funcionário que for considerado inválido para o serviço e não puder ser readaptado, né? Então, tentou fazer a readaptação dele numa função que seja compatível com as limitações que ele se encontra, mas não foi possível. Ainda assim, ele não conseguiu permanecer em serviço. Então, nesse caso, ele será aposentado por invalidez. A aposentadoria por invalidez será sempre precedida de licença por período não inferior a 24 meses, salvo quando a junta médica declarar incapacidade para o serviço. Então, para que se conclua para uma aposentadoria por invalidez, tem que ter antes uma licença por um período não inferior a 24 meses. Bom, o funcionário aposentado compulsoriamente ou por doença não compreendida no artigo 115 terá seu provento fixado proporcionalmente ao tempo de serviço, apurado com base no vencimento do cargo efetivo mais as vantagens incorporadas. Então,
Então, se o funcionário não for aposentado de forma compulsória, que ele, nesse caso ele atingiu a idade limite, ou por algumas daquelas doenças que eu mencionei para vocês, lembra que eu falei algumas dessas doenças, como por exemplo a tuberculose, a neoplasia, cegueira, hanseníase, doença de Parkinson, doenças graves, né, mal de Chagas, enfim, são essas doenças que estão lá no artigo 115. Então, nesses dois casos, o funcionário que for aposentado compulsoriamente, atingiu a idade máxima, ou por uma doença não compreendida naquele rol que eu citei, diferente daquelas doenças que eu citei, ele receberá um provento proporcional ao tempo que ele trabalhou na administração pública municipal. Vamos falar agora do direito de petição. É assegurado ao funcionário o direito de petição, assim como de representar para esclarecimento de situação, defesa de direito ou denúncia de irregularidade. Ele tem direito de peticionar, tem direito de solicitar um documento para poder esclarecer uma dúvida, uma certidão, requerer algum documento para poder defender um direito que seja seu, ou denunciar uma irregularidade, um serviço irregular. Então, tudo isso é assegurado ao funcionário. A representação será apreciada obrigatoriamente pela autoridade superior àquela contra a qual é interposta. Tá? Ele está representando contra uma autoridade. Quem vai analisar não será a autoridade que está sendo ali denunciada, será a autoridade imediatamente superior. Bom, o direito de pleitear na esfera administrativa prescreverá. Prescreverá vai perder o efeito, vai caducar. Caduca quando? Em 5 anos, quanto aos atos de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e quanto às questões que envolvam direitos patrimoniais e financeiros. E em 120 dias nos demais casos. Tá? Então, perde o efeito, prescreve em 5 anos, quando forem casos mais graves, como demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, ou envolvam direitos patrimoniais e financeiros, e bem menos dias, né? 120 dias nos demais casos, que são casos menos graves. Vamos falar agora das concessões. Então, sem prejuízo dos vencimentos, direitos e vantagens legais, bem como das concessões de que trata a presente lei, poderá o funcionário ausentar-se do serviço por um dia a cada 6 meses para doar sangue. Então, ele pode sim doar sangue, ele tem direito a fazer isso a cada 6 meses, e nesse dia que ele doar sangue, ele se ausenta do trabalho por um dia. Por um dia para registrar o seu filho. Até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, falecimento do cônjuge do qual não esteja separado, de companheiro ou de companheira com mais de 5 anos de vida em comum, ou de filho, de genitor ou irmão. E também por 5 dias para gozar de licença paternidade. Tá? Então, ele pode se afastar por um dia para doar sangue a cada 6 meses, por um dia para registrar o seu filho, por 8 dias por motivo de casamento e falecimento do companheiro, da companheira, de filho, genitor, irmão, e por 5 dias para poder utilizar da licença paternidade. Poderá também ser concedido um horário especial ao funcionário e estudante. Esse horário especial somente será concedido se no estabelecimento de ensino inexistir curso regular em horário diferente do expediente normal de repartição. Então, só vai ser oferecido um horário especial se estiver conflitando, tá? Se estiver conflitando o horário, né, no caso aqui dele tá cursando esse ensino, né, esse curso, junto ao seu trabalho, e não tiver um horário alternativo. A concessão desse artigo não desobriga o funcionário de cumprir integralmente a carga horária semanal de trabalho a qual está sujeito. Vamos falar do salário família, que é um auxílio especial concedido pelo município ao funcionário em exercício, aposentado ou em disponibilidade, como sendo uma contribuição ao custeio de manutenção de dependente. Esse salário família depende de habilitação prévia e será na base de 3% do menor vencimento municipal. Será dobrado se o filho do servidor ele tiver algum tipo de deficiência física grave. Tem que ser, claro, comprovado isso por junta médica da prefeitura. E falando da Seguridade, Assistência e Previdência, o município prestará proteção securitária aos seus funcionários, compreendendo benefícios e serviços previdenciários, assistenciais e de saúde de natureza diversificada na forma da Constituição Federal. Então, os servidores terão direito aos benefícios, né, da Previdência Social, da Seguridade e da Assistência. Esses benefícios incluem aposentadoria, pensões a dependentes de funcionários falecidos, auxílios adicionais, vencimentos, abonos, rendas ou pecúlios e também remuneração de licenças. E vamos fazer a nossa última questão para estar fechando esse vídeo, lembrando que já estão disponíveis os simulados contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também sobre outras temáticas como a Lei Orgânica do município de Paraty e também sobre o livro Paraty, Cidade da Gente. Vamos lá, vamos para a questão. É um benefício do servidor público de Paraty, exceto
Letra A, remuneração de licenças. Letra B, auxílios. Letra C, pensões a dependentes de funcionários falecidos. Letra D, FGTS. E letra E, adicionais. Bom, nós acabamos de ver quais são esses benefícios, né, que fazem parte, que são abrangidos em relação à seguridade, assistência e previdência. E o FGTS, gente, ele é um benefício que está relacionado à CLT, tá? E não ao Estatuto dos Servidores, não tá? Quando você se torna um servidor público, você não tem mais direito a FGTS, tá? Portanto, a letra D é a exceção e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists direcionadas para o concurso de Paraty, tá? Tem playlist do livro Cidade da Gente, tem playlist também da Lei Orgânica de Paraty, tem playlist de noções de administração pública, playlist de legislação educacional, legislação ambiental, playlist de português de diferentes bancas organizadoras, playlist também de legislação educacional de diferentes bancas organizadoras. Então maratone bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.